a Deus. Irmãos, eu estava orando, pedindo a Deus, mas algumas semanas atrás, eu levei essa palavra lá em Tucuruí, numa célula, e Deus me tocou como tendo bastante evangelismo. Felizmente hoje deu essa chuva, estava uma tarde bonita, mas quem chegou cedo, na hora certa, não pegou a chuva, né? Então, eu queria passar essa mensagem para você esta noite, né? Que eu queria falar sobre Zaqueu. E o título da mensagem é Zaqueu, o homem que teve um encontro verdadeiro com Jesus. Como a gente fala muito no encontro com Deus, a gente sabe quem teve um encontro com Deus e não. Quem teve um encontro com Deus, a pessoa passa a andar diferente do que andava. Ela não é mais a mesma pessoa. Ela não consegue mais ser a mesma pessoa. E aqui na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10, a palavra de Deus diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque sabia que por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, por me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho roubado, defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, né? Então eu fico olhando aqui qual era a condição de Zaqueu. Que tem muita gente que pensa assim: se eu tivesse uma casa boa, ganhasse muito dinheiro, tivesse a mulher que eu quisesse, pudesse pagar isso, tudo que eu quisesse, eu seria feliz. Zaqueu era esse cara. Ele era rico, tinha uma casa boa, devia ter uma mulher muito bonita, e tinha poder de conquistar tudo o que ele queria, mas ele não era feliz. Ele tinha um vazio no seu coração, que é aquele vazio que toda pessoa que ainda não conhece Jesus tem. E Zaqueu ouviu falar do tal Jesus, o homem que se dizia ser filho de Deus, que aonde ele passava, ele mudava a vida das pessoas. E ele colocou no seu coração. As pessoas não gostavam de Zaqueu, nem os romanos gostavam de Zaqueu, nem os judeus, seus irmãos, gostavam dele. Por quê? Porque para sua aldeia, para sua tribo, ele era aquele cara que tirava dinheiro deles para levar para os romanos.
era um ladrão, era um cara corrupto. E para os romanos, ele era aquele cara que só era usado para arrecadar impostos e que não significava nada para eles, nada. Mas um dia, ele ouviu falar de Jesus e que Jesus ia passar na sua aldeia. E na minha viagem pela maionese, porque eu vi isso no meu lar, né? Ontem eu ouvi a mamãe contando aquelas coisas, e era um lar que tinha tudo e não tinha nada. Papai escolhia entre 3 carros que ele tinha na garagem, qual ele ia usar. Mas o nosso lar era cheio de briga, confusão, um lar infeliz. Então Zaqueu era esse cara vazio de coração, que aparecia nas colunas sociais. Quando ele passava, todo mundo saudava, mas quando ele virava as costas, olha que safado, ficar roubando da gente para dar para os romanos. Cara vazio, triste. E tudo que Zaqueu tinha não fez ele ser feliz. E ele, com esse vazio existencial no coração, ele ouviu falar que Jesus ia passar e ele ficou desesperado, porque ele era baixinho. Ele disse: nossa, que confusão aí, que multidão é essa? Eu nunca vou ter chance de ver esse Jesus. Ele olhou para o sicômoro. Irmão, você sabe o que é um sicômoro? É uma figueira braba. Ela não tem espinho, mas ela tem nó. Ela é aquela árvore cheia de nó. E Zaqueu deve ter se ferido todinho para subir naquela figueira. Por quê? Aqui em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Ou seja, você quer fazer qualquer coisa, você quer negar a Deus, dizer que Ele não existe, e viver uma vida fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, Ele pode dar e deixar, porque Ele não fez ninguém um robô. Mas tudo que você fizer longe de Deus não vai te fazer feliz. Porque Deus disse: eu não vou te forçar a me servir a nada, mas tu tens a eternidade no teu coração. Cada ser humano tem a eternidade no seu coração. E só o que é eterno preenche o homem. Se você pesquisar no Google a genética de Deus, você vai ver que um grupo de cientistas estavam pesquisando se havia alguma ligação do homem com Deus, e se Deus teria deixado alguma marca no homem. E eles perceberam que tanto homens como mulheres tinham uma sequência genética no seu DNA. Números, numerações que sempre se repetiam em todo ser humano. Sempre essa suposta numeração se repetia.
E eles copiaram esses números. 1, 10, 5. Copiaram os números. E fizeram todo tipo, contrataram um matemático. E fizeram todo tipo de matemática e não acharam nada. E um doutor da lei, um teólogo, disse assim: vocês já tentaram ver algarismos romanos? Porque antigamente não tinha essa numeração. E a escrita era por algarismos, né? Um I é 1. E eles transformaram aquela numeração em algarismos romanos e formaram a palavra Yahvé, que é Deus. Então você tem marcado dentro de você Yahvé, Deus. Só Deus preenche o homem. Só Deus preenche o homem. E é por isso que quanto mais o homem bebe, ele quer beber mais. Quanto mais ele tem dinheiro, ele quer ter mais dinheiro, porque o Deus dele é o dinheiro. Quanto mais ele tem mulher, ele não se satisfaz com a esposa dele, ele não conhece a Deus, ele quer ter várias mulheres, vários homens, várias propriedades, vários carros. O homem nunca se satisfaz, e quanto mais ele cresce na concepção dele, mais o vazio no coração dele aumenta, porque isso tudo é coisa passageira. Só o que é eterno é Deus. Deus pôs a eternidade no coração do homem. E como diz o profeta Jeremias, tudo isso, todo o resto é vaidade. Passa, é passageiro. Hoje tem pessoas que matam por um carro, olha que carrão. Mas daqui a 10 anos aquele carro vai ser uma sucata. Ninguém mais vai olhar para ele. Então, Zaqueu estava nesse momento existencial da vida dele. E ele viu em Jesus, uma oportunidade. Ele estava com tanta falta de Deus, com um vazio tão grande no seu coração, tão vazio, um vazio existencial tão grande, que ele disse: bom, eu acho que eu vou até fazer besteira comigo mesmo, se eu não conseguir uma mudança. Então dizem que esse cara aí está transformando vidas, ele é o Filho de Deus. Então ele ficou desesperado, ele disse: eu tenho que ter um encontro, eu tenho que ver, pelo menos ver Jesus de qualquer maneira. E ele teve um encontro inesperado, ali naquela figueira. Queridos, enquanto maior é o sacrifício, maior é a bênção. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça. Você que mora mais longe da igreja é mais abençoado do que quem não tem trabalho nenhum para estar aqui. Enquanto maior é o sacrifício, maior é a bênção. Talvez tiveram pessoas naquela multidão que se posicionaram na frente de todo mundo e tocaram em Jesus, mas não aconteceu nada. Chegaram a tocar em Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue, mas não aconteceu nada. Zaqueu, todo esfolado naquela árvore. Talvez quando Jesus olhou para cima, o povo olhou: olha o publicano, está
Jesus disse assim para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar contigo na tua casa. Porque quanto maior é o sacrifício, maior é a bênção. Sacode 3 irmãos e fala assim: meu querido, quanto maior é o sacrifício, maior é a bênção. E aqui em Lucas 19:5, diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. E no versículo 6, a palavra diz: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Às vezes a gente diz: poxa, de novo essa célula, de novo esse culto, de novo essa irmã vem fazer essa oração aqui em casa. Muitas vezes a gente faz as coisas para Deus com agonia, né? Quantas vezes tinha o piquete, né? E às vezes eu ouvia a gente lá e ele falava para a gente ouvir: diz para ele que eu não estou. E às vezes ele ia se esconder debaixo do assoalho. Eu me metia naquela linga, e ia lá debaixo do assoalho e dizia: rapaz, está bem que tu adivinhou. Eu gosto tanto de falar de Deus aqui debaixo do assoalho da casa. Essa poeira é tão legal a gente pegar na cabeça. Queridos, tudo que não custa nada, não vale nada. Tudo que vem fácil, vai fácil. Quando Davi estava bem velhinho, e logo depois disso ele morreu, Deus disse para ele: tu não vais construir o templo, porque tu és um homem de sangue, mas o teu filho Salomão vai construir, mas quem vai comprar é tu. Vai lá com Araúna, que é a melhor terra que existe, a mais central do povoado de Israel, e compra esta e esta terra que eu te mostrarei. E ali, teu filho Salomão construirá o templo, que todas as tribos de Israel virão uma vez no ano me adorar. Queridos, a Bíblia diz que colocaram Davi num cavalo, só mulhinha velha, e vieram bem devagar com ele, porque ele estava muito debilitado. E quando Araúna viu a imagem do rei debilitado, a Bíblia diz que Davi era só osso e pele, só estava osso e pele, cheio de hematomas, cheio de marcas de guerra. Naquele tempo não tinha negócio de pontinho para dar, não, irmãos. Ia curando com ervas feridas e ficava aquelas marcas e cicatrizes. E Davi simbolizava Jesus. A Bíblia diz que Jesus era um homem assim, cheio de cicatrizes, que sabia o que era sofrer, que os homens tinham vergonha de Jesus, escondiam o rosto dele. A palavra de Deus diz que Davi estava assim, magrinho, com o corpo cheio de marcas de guerra, de chagas. Aquela imagem para Araúna foi muito pesada. E a Bíblia diz que ele correu, se prostrou na presença do rei e disse: ó rei, meu rei, por que tu não mandaste dizer o que tu queres? Quem sou eu para te fazer esse sacrifício e vires aqui?
Ele disse: pede o que tu queres do teu servo, e eu te darei. E Davi disse: Deus me mandou aqui, porque esta terra vai ser para o templo do Senhor. Eu quero saber de ti quanto é o custo dessa terra. E depois quero comprar lenha e um animal, o melhor que tu tens, para fazermos um holocausto ao Senhor. E ele disse: quem sou eu para cobrar alguma coisa do rei de Israel? Tudo isso é teu. Pega a terra que tu quiseres. Pega, está aqui a carroça, tira a madeira dessa carroça e faz o altar. Este animal é o melhor que eu tenho, nunca foi montado por homem nenhum, pode sacrificar. E Davi disse: não, eu nunca darei algo para o Senhor que não me custe nada. Eu quero que tu me digas o valor real da terra, da madeira e do animal, que eu vou te pagar cada centavo. E a palavra de Deus diz, Davi diz antes de morrer: eu já distribuí a herança para todos os meus filhos, e já dei a metade da minha riqueza para a construção da casa de Deus. Mas a sala do tesouro já está cheia de riqueza de novo. E toda essa riqueza não é mais para mim nem para minha família, é para a casa do Senhor. Queridos, Jesus sempre vai escolher quem se sacrifica mais. Jesus sempre vai pousar na casa de quem se sacrifica mais. De quem entende o valor das coisas de Deus. E logo, quando as pessoas viram isso, a Bíblia diz que elas começaram a falar: esse não é Messias nada. Se ele fosse o Filho de Deus, ele saberia quem é esse publicano que ele vai comer na casa dele. É um cara pecador. É um homem pecador. É um homem sujo. Você já reparou uma coisa? Muitas vezes você está no mundo todo errado, se drogando, se prostituindo, fazendo tudo o que não presta. Ninguém chega com você. Ninguém te dá um conselho. Ninguém diz assim: ô mano, senta aqui, eu quero te ajudar. Não, ninguém fala nada. Só ficam falando por trás. Mas quando você recebe a visita de Jesus, e quando você começa a ir com a Bíblia para a igreja, e quando você diz que agora você é filho de Deus, que você tomou uma decisão de aceitar e servir a Jesus como Senhor e Salvador, aquelas pessoas que nunca fizeram nada, quando você estava nas drogas, no alcoolismo, quando você estava a ponto de se separar da tua esposa, quando o teu filho estava nas drogas, que nunca se meteram, começa a dizer: ixi, tu já vai levar teu dinheiro para o pastor? Quem é tu para ir nessa igreja? A igreja vai cair na tua cabeça, tu é muito pecador. Teu lá não tem mais jeito. Tua vida não tem mais jeito.
Esse pastor deve ser ladrão, esse irmão que está indo te buscar deve ser o sócio do pastor, a sócia do pastor. Foi o que aconteceu aqui. Jesus vai comer com esse condenado, com esse desgraçado, com esse pecador. Então esse Jesus, ele não é verdadeiro, ele é alguém falsificado. Ele não é realmente o Filho de Deus, porque os fariseus e os sacerdotes jamais se envolveriam com uma pessoa dessa. Não conversavam com pessoas que eles consideravam pecadores. E aqui, Jesus entra na casa de Zaqueu. Jesus deve ter pregado para ele, porque ninguém toma uma decisão de graça. Ele não iria se levantar e tomar a decisão que ele falou à toa. Jesus chegou lá, pregou a palavra de Deus para ele, disse que ele poderia salvar Zaqueu daquele vazio, mas hoje ele serviu um senhor, que era o dinheiro, que era Mamon. E para Jesus tirar esse vazio da vida dele, ele precisaria amar a Jesus acima do Mamon. E corrigir a vida dele de roubo, de cobrar mais do que era devido. E seguir a ele. E aqui, em Lucas 19, 7, fala justamente isso. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospeda como pecador. Mas Jesus virou para aqueles homens e disse assim, isso está aqui em Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se você acha que você não precisa, que você não é pecador, que você é o santinho, você não precisa de Jesus. Porque tem gente que diz assim, não, quem precisa de Jesus é o fulano que bebe, é o fulano que se droga, é o fulano que rouba os outros, que faz isso. Eu não. Todos nós pecamos. Quem aqui nunca mentiu? Quem aqui nunca se irou, teve até vontade de matar alguém, de tanta raiva? Quem aqui nunca invejou, adulterou, praticou imoralidade? Todos nós somos pecadores. E Jesus disse, eu sou o remédio para o pecador. Eu sou o remédio para aquele que entende, eu sou pecador e preciso de Jesus. E ele virou para aquela pessoa primeiro e disse, eu vim para salvar o perdido. Foi para isso que eu vim. Aí nesse momento, do nada, isso está aqui em Lucas 19, 8, Zaqueu se levanta. Zaqueu foi confrontado, ele se levanta. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado, ou seja, roubado alguém, restituo 4 vezes mais. E eu já vi até pastor dizendo, Zaqueu ficou pobre, mas agora tinha Jesus. Eu duvido. Não há nenhuma decisão, por mais sacrificial que seja,
eu levantei uma oferta para a compra desse prédio de 700 mil. Estou passando fome. Quando eu levantei essa oferta, e matemática é matemática, é ciências exatas. Quando eu levantei essa oferta, meu nome estava sujo no SPC, Serasa. Não consegui um crédito de 10 mil sequer e nada. Hoje, se você quiser vir depois do culto, apóstolo, me mostra o seu score, que eu quero ver se você está falando a verdade. Eu vou lhe mostrar. Está 804 quando eu vi sexta-feira. Não tenho uma restrição, uma conta que não está paga. Nenhuma sequer, nenhuma. Porque não há quem faça algo pelo reino de Deus que não receba 30, 60 e 100 por um. Eu creio que nesse momento, se Zaqueu era rico, ele ficou milionário. Ele fez uma semeadura, quebrou toda a legalidade da vida dele, porque o Deus de Zaqueu era Mamon, era o dinheiro. E todo mundo falando, e aquela murmuração, a Bíblia diz, olha, isso não é nada, e chamaram os discípulos, olha teu mestre aí comendo com pecador, e tudo, e tal. Ele não é filho de Deus, vocês comem, vocês vivem com pecador, vocês não são nada de Deus. E no meio daquela confusão, o cara sendo desrespeitado lá na sua casa, no pátio da sua casa, ele estava tão envolvido com a palavra de Deus, que ele se levanta e diz, eu tomo uma decisão por Jesus, eu tomo uma decisão a partir de hoje, de dar metade dos meus bens para os pobres, e se alguém eu roubei, todo mundo que está falando aí que eu roubo, se eu te roubei, venha aqui amanhã, que eu vou te restituir 4 vezes mais, do que você está falando que eu te roubei. Naquele momento, Zaqueu estava dando um recado para Jesus, dizendo assim, quando o Senhor entrou aqui, eu era um homem vazio, o meu Deus era esse dinheiro, eu tinha essa bela casa, mas não tinha paz nem alegria dentro dessa casa. Eu tinha essa linda esposa, mas não tinha o amor dela, porque eu vivi uma vida de pecado com outras mulheres. Meus filhos não ficam aqui perto de mim. É o que acontece com quem serve Mamon. Mas hoje eu entendo que o Senhor é o Deus verdadeiro. Eu desisto de tudo pelo Senhor. Sabe, irmãos, às vezes a gente está com tanto questionamento na nossa cabeça, e quebrando a cabeça, como eu vou resolver isso, como eu vou pagar isso, coisas que Jesus já conquistou para você lá na cruz. Um dia, eu não sei porquê, Jesus parou e te disse, desce depressa, desce dessa tua vida sem mim, desce desse teu egoísmo, desce desse teu pecado, desce desse teu orgulho,
e me segue, e tu terás a minha vida. Eu vou morar contigo, através do meu Espírito Santo. E hoje, às vezes, a gente vê pessoas de Deus que já aceitaram Jesus, dizendo: eu estou com isso que eu nem sei, não tem mais solução. Esse meu filho não tem mais jeito. A saúde que eu estou enfrentando não tem mais jeito. Esse meu lar não tem mais jeito. Isso é mentira do diabo. Se o Filho te libertar, você será livre. Mas hoje, tem muitos Zaqueus aqui, que por alguma coisa um dia você deixou de seguir a Jesus. Talvez hoje você está seguindo a Mamon. O teu Deus é o teu cônjuge, é os teus filhos, é a tua carreira, é a tua profissão. Está na hora de você se levantar e dizer: eu decido te seguir. Eu decido dar tudo aquilo que é ruim da minha vida nas mãos do Senhor. E fazer a tua vontade. Foi essa a decisão de Zaqueu para Jesus. Diz: vocês estão falando aí, espera um pouquinho. Eu vou dar metade dos meus bens para quem está precisando aqui, para os pobres. E você que está murmurando aí para os discípulos do Senhor, que eu sou ladrão, venha aqui amanhã, eu vou te ressarcir 4 vezes mais. Jesus olhou para Zaqueu e disse assim: este também é filho de Abraão. Este hoje é filho de Abraão. Querido, o que está te acusando hoje? O que você acha que não tem jeito? Saiba, Jesus está parado aí perguntando: eu quero pousar na tua casa, eu quero ceiar contigo. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa e ceiarei com ele e ele comigo. Tu serás para mim como filhos e filhas, diz o Senhor. Eu serei vosso Pai. Talvez tenha gente aqui que quando ouve essa palavra Pai, fere o seu coração. Porque você teve um pai no mundo que possa ter sido um pai ruim. Mas Deus é o Pai que todos querem ter. E para você que pensa que Deus está longe para você, porque você não tem intimidade com Deus através da oração, da meditação da palavra. Deus, Ele está mais perto. Na verdade, Ele está aqui, porque a Bíblia diz: onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A palavra também diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. A palavra de Deus também diz que o Senhor fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está aí batendo na porta do teu coração. Dizendo: deixa eu entrar,
Deixa eu entrar, Zaqueu. Até quando você vai tentar ser feliz longe de mim? Eu tenho a eternidade para preencher teu coração. E aqui, a palavra de Deus diz, em Lucas 19:9, então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Querido, o que você prefere? Um carro ou a tua salvação? Eu já vi gente dizendo: Deus só me deu a minha salvação, nada mais, como se isso fosse banal. O que você prefere, uma casa ou a tua salvação? Uma mulher ou a tua salvação? Um homem ou a tua salvação? Por que você não se aproxima de Jesus então? Se você está respondendo aí baixinho, a salvação, a salvação. O Senhor está parado aí. Talvez tem gente que está até se arrepiando. Ele está te perguntando. Você pode ficar em pé e dizer: Senhor, hoje houve, eu decido te servir, eu decido te amar, eu entendo hoje o poder da salvação, eu entendo isso. Eu já contei isso aqui várias vezes nessa igreja. Mas eu gosto de ilustrar, porque muitos não entendem isso. Cansam de dizer: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Mas será que você acredita no que você está falando? Será que realmente você está confiando? Às vezes nós exaltamos tanto homens e nunca paramos num lugar, chegamos com um amigo para exaltar Jesus. Pessoas que traem, pessoas que mentem, seres humanos. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é aquele que nunca mentiu, que nunca traiu ninguém, que da boca dele sai a verdade. Jesus nunca decepciona os seus. Ele está batendo e dizendo: eu quero pousar na tua casa. Deus não habita em lugares de pedra. Deus habita no teu coração, através do Espírito Santo. Você que ama Jesus, que um dia decidiu servir a Jesus, e você que até hoje vai fazer isso, você se transforma no templo do Espírito Santo, no tabernáculo de Deus, no lugar onde habita Deus. Olhe nos olhos do teu irmão que está aí do lado e diga: eu posso. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Servir a Deus não se trata de uma religião. Zaqueu era influente. Com certeza ele tinha um cargo na sinagoga. Era uma pessoa citada. Dava altas ofertas, mas ele não tinha Deus.
ele não tinha salvação. Você entende? Perca tudo na sua vida, menos a salvação. Eu já tive 5 vezes um revólver apontado para a minha cabeça. Uma delas, que foi a pior, um jovem totalmente drogado na matinha. Eu sempre gostei de andar com essas Bíblias aqui. Uma Bíblia igualzinha a essa. Eu cheguei com ele e disse: jovem, Jesus te ama, Ele quer te salvar. E ele, drogado, se levantou, puxou a arma e botou assim na minha cabeça e disse: irmão, eu quero ver se eu te der um tiro agora, se Deus vai te salvar. Eu peguei a Bíblia e encostei na testa dele, porque a Bíblia é a arma do crente. Encostei assim na testa dele, disse assim: meu irmão, se Deus permitir você me atirar agora, e ele fizer essa bala sair e entrar na minha cabeça, o meu corpo vai cair, mas o meu espírito vai estar na glória com o Senhor, porque eu creio na minha salvação. Mas esse livro que está encostado na sua testa, que é a minha arma, diz que quem vive pela espada morrerá. Que amanhã vai chegar uma pessoa também e vai te matar com um tiro. Porque uma vida se paga com outra vida. E amanhã vai chegar uma pessoa e vai te matar com um tiro. Para onde você vai? Aquele jovem começou a se tremer, se enrolar. Se ajoelhou e disse: perdoa, irmão, me perdoa. Eu quero aceitar Jesus. Me deu aquela arma e tinha um valão lá na frente. Eu desmuniciei a arma. Peguei uma pedra de paralelepípedo que tinha lá e dei umas cacetadas e joguei naquele valão. Joguei aquelas balas naquele valão. Joguei o tambor para o outro lado. Esse jovem veio para a igreja e depois viajou. Teve que viajar, mas ele disse: não fica triste não. Eu nunca mais vou me desviar do caminho de Deus, mas eu tenho que ir com a minha família. Não tenho como me sustentar aqui. Anos se passaram. E eu fui em Marabá. De repente, eu no meio da praça, indo para o hotel que a gente estava, tinha ido lanchar, e tinha uma praça, tinha umas carro de cachorro-quente, de lanche, e o hotel ficava do outro lado. E eu tinha acabado de lanchar alguma coisa e estava indo para o hotel, quando de repente aquele jovem forte, que quando eu vi o jovem, era só uma pele e osso, pessoa fissurada em droga, não comia. E aquele jovem forte, alto, saudável, me abraçou tão forte. Ele disse: ô, pastor. Eu olhei para ele e disse: oi, meu irmão, o senhor não está lembrando de mim, não? Disse: eu te confesso que não. E olha, que eu sou bom para gravar fisionomia. Sou ruim para número e nome, mas para gravar fisionomia, sério, porque eu estava só uma carniça, uma carcaça quando o senhor me encontrou. Eu sou aquele jovem que botou o revólver na sua cabeça. Aí eu me lembrei, comecei a chorar. Disse: hoje, pastor, eu sou pastor. Esta é minha mulher e esses são meus 2 filhinhos.
Hoje eu tenho também o meu trabalho, sou fazendeiro. Deus me prosperou muito. E eu pedia tanto a Deus que um dia eu fizesse me encontrar com o Senhor. Isso é que é riqueza, irmãos. Isso é que é riqueza. Se o Filho te libertar, você será livre. Zaqueu ficou livre. Zaqueu era um homem que tinha tudo, mas não tinha nada. Tem muita gente que pensa que tem tudo e não tem nada, porque tudo é a salvação de Deus, irmãos. O homem falha. Quantas pessoas se sentem bem-sucedidas e tudo, de uma hora para outra, aquela pessoa que era o teu Deus, que parecia que ia ficar até que a morte separe, chega com você: olha, fulano, eu vou te deixar que eu não amo mais você. Eu já tenho outra pessoa. E o teu mundo desaba. Quantos jovens hoje estão tristes, se matando, com problema de depressão, porque estudaram, se esforçaram, estão com o diploma na mão, mas só consegue vaga de atendente numa padaria. Diz: pastor, esse diploma não valeu nada. Eu perdi a metade da minha vida, a maioria da minha vida atrás disso. Não há nada maior do que a tua salvação. Lembre-se disso. Pode ser a melhor coisa, com aparência da melhor coisa. Se vai te afastar de Deus, não é bênção, é maldição. A palavra de Deus diz assim, ó. Veja. Eu quero ler para você 2 Coríntios, Romanos capítulo 10, versículo 9. Veja aí: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Gente que diz: eu já aceitei Jesus, porque eu sou de Jesus, todo mundo é de Deus. Não. Aqui está falando o seguinte, que você tem que se levantar e aceitar e confessar com a tua boca Jesus como Senhor. É uma confissão pública. Então aqui está dizendo: se tu aceitares, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, se alguém está salvo em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, não importa qual foi o problema que você chegou aqui essa noite. Não importa que aparentemente você é como um Zaqueu, está vencendo e ganhando tantas coisas materiais. Mas quando você vai escovar o dente de manhã e olha para aquele espelho, você se vê uma pessoa vazia, triste. Por quê? Porque só Jesus pode preencher. E quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra em você, e você é nova criatura. As coisas velhas, não interessa o que você fez antes disso, Deus apaga tudo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus, glória ao Senhor.
Se hoje o maior presente que você pode dar para Jesus é a sua vida, o maior presente que cada um de nós podemos dar ao Senhor é a nossa vida para Ele. É entender que não há nada mais precioso nesta terra, que só estamos de passagem, do que a nossa salvação. E a palavra diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que ele daria pela sua alma? Graças a Deus por Cristo Jesus, que nos amou e nos salvou. E este Jesus está aqui, porque nós estamos reunidos no nome dEle. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Eu sinto que aqui há pessoas que foram tocadas pelo Senhor. Queridos, assim como um dia alguém se levantou e levou o plano de salvação para nós, precisamos nos levantar. Ontem, os jovens me emocionaram muito. O que me emocionou não foi aquela foto que eles tiram depois de todo o culto jovem. Foi os jovens que saíram para evangelizar cedo, igual como a gente fazia. Igual como ontem a mamãe estava falando com a dona Basília, que eu era apenas um adolescente, saía com ela para evangelizar. E assim fizemos assim foi todo o meu crescimento. Eu aprendi a servir Jesus amando as almas. Agora a juventude voltou para o caminho certo. O caminho certo é amar a Jesus, pregar a palavra a toda criatura. Essa é a nossa missão. Pedro disse para o Sinédrio, quando o Sinédrio disse: ou tu cala a tua boca, ou a gente te mata. Pedro disse: se eu me calar, aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes agora, cheio do Espírito Santo, se eu me calar, até as próprias pedras clamarão. Se vocês quiserem me matar, me matem, mas eu vou continuar falando de Jesus. Que você saia daqui, meu irmão, hoje, entendendo a importância da salvação. Nossa primeira lição, que talvez vá ao ar na terça-feira, que amanhã eu vou dar as diretrizes do livro. Na terça-feira vai sair a primeira lição de salvação. Que você entenda a importância disso, do seu chamado. Todos que um dia aceitaram Jesus são chamados por Deus. Mas sabe, o importante não é ser chamado, é ser escolhido. O escolhido é aquele que põe a mão no arado e não olha mais para trás. Ama Jesus, segue a Jesus. Um dia você vai ver. Um dia daquele julgamento que a Bíblia diz que Deus vai separar os bodes das ovelhas. Os que vão estar à sua direita, que são as ovelhas, e à sua esquerda, que são os bodes. E você vai dizer assim: que idiota eu fui de estar me preocupando em saber a escalação da seleção brasileira. Que idiota eu fui de estar brigando com meu irmão por causa de time de futebol.
Que idiota eu fui de deixar de ir para a igreja para estar vendo novela. Isso não vai te ajudar, meu irmão. Isso não vai te ajudar. Mas o Senhor um dia vai chegar com você e vai dizer: ei, tu vais pousar na minha casa. Quero pousar na tua casa. Talvez esse dia seja hoje, agora. O que você tem para oferecer para Ele? O que você tem hoje para oferecer para Jesus? Zaqueu se levantou e se desgrudou daquilo que ele mais amava. E disse: eu vou te servir. E você? E eu? O que vamos falar para o Senhor? Nós vamos nos levantar e dizer: Senhor, eu decidi largar tudo na minha vida e te seguir. Eu amei as vidas, amei o Senhor, a tua obra. Qual é a palavra que vamos ouvir? Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Ou vamos ouvir: nunca te conheci. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Eu era nu e não me vestiste. Eu estava preso e não foste me visitar. Quando, Senhor? Quando foi o dia que a gente te viu nu e não te vestiu? Toda vez que tu deixaste de fazer a um desses meus pequeninos. Querido, você é aquele que pensa que fazer bondade é só com a sua família? É só com os seus? Não é. Deus diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O Juan estava dormindo e tinha uma senhorinha tentando se matar do lado da casa dele. Quantas vezes passamos por pessoas e não falamos nada? E às vezes só: bom dia, vizinho. Bom dia, fulano. Vamos embora. Bom dia, ciclano. E um dia essa pessoa morre. E ela não tinha Jesus. E às vezes nós nos sentimos pesados por isso. Mas a palavra de Deus diz que todo sangue vai ser cobrado de nós. Toda aquela pessoa que a gente poderia ter falado de Deus, amado, e não fizemos. Então hoje, se levante e diga: Senhor, eu decido te servir. Eu decido te aceitar. Eu decido te amar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.